encontro, que eu creio que hoje não vai dar tempo, mas vou convidá-los a abrirem suas Bíblias em Romanos 7, a partir do verso 19. Nós fomos até o verso 18 no último encontro, então agora do 19 ao 25, para concluirmos o estudo, Paulo por Paulo. O que Paulo diz de si mesmo nas suas cartas, e agora em Romanos 7, que é o texto polêmico de todas as cartas de Paulo. Creio que esse é o texto mais polêmico, porque é um texto em que ele usa a primeira pessoa e dá a entender, assim, nos seus argumentos, que está falando dele mesmo, da experiência que ele tem, a luta contra o pecado, depois que ele se entregou a Cristo. E nosso argumento é que, na verdade, Paulo está representando duas realidades, assim como a mulher casada no início do capítulo 7 representa duas realidades. Ela representa a humanidade sem Cristo e a humanidade com Cristo. Ela representa o tempo em que ela viveu sob a lei do marido e o tempo em que ela, através da morte, ela ficou livre da lei do marido e se casou com um novo marido, que é Cristo, a graça de Deus. Então, assim, só que não é a mulher que conta a própria história. Quem está contando a história dessa mulher é Paulo. E depois Paulo faz uma segunda ilustração usando a sua própria pessoa. Por isso ele pode usar a primeira pessoa, eu, e no caso da mulher tem que ser em terceira pessoa, porque ele está falando de alguém, é alguém teoricamente fictício, mas alguém real, representando o não crente e o crente, o servo e o não servo, aquele que está debaixo da lei e o que está debaixo da graça. Verso 19, qualquer irmão pode ler para nós, por favor. Você que está em casa, muito bem-vindo, mais uma vez, pode acessar a sua Bíblia e acompanhar conosco. Romanos 7, 19. Pois não faço o bem que quero, mas o bem que não quero fazer, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que vive em mim. Aí o irmão leu o 19 e o 20, na minha versão aqui, mas tudo bem. Então o 19 do 7, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer, esse é que eu faço. Quer dizer, é um ser que não consegue fazer o bem, que só consegue fazer o mal que ele não quer fazer. Moody diz que Paulo não fazia progresso na prática do bem. E eu pergunto, qual Paulo? O Paulo regenerado e guiado pela graça, ou o Paulo não regenerado, guiado pela lei? Este verso 19 é uma variação do verso 15. Alguém que não consegue praticar o bem que ele quer, e sim o pecado que ele não quer. A propósito dessa dualidade, há dois conceitos judaicos sobre a natureza humana que nos ajudará a compreender melhor esses versos e seus contextos. É um conceito chamado Yetzer Hatov e Yetzer Hara. O Yetzer Hatov é a inclinação para o bem, e o Yetzer Hara, a inclinação para o mal. No conceito judaico, Deus fez o ser humano com essas duas inclinações: inclinação para o bem, inclinação para o mal. Gênesis 6, versos 5
e 8:21 servem como base para esses dois conceitos. Quem puder ler para nós, Gênesis 6:5 e depois o 8:21. Mantenha aí a sua Bíblia aberta em Romanos 7, deixa marcado para você retomar. Gênesis 6:5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então, um ser que tem uma inclinação para o bem, mas que nesse momento está inclinado para o mal. 8:21. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fim. Isso, então, aí esses dois textos, Gênesis 6:5 e Gênesis 8:21, eles falam da inclinação do ser humano para o mal. Esse Yetzer Hará, que é a inclinação para o mal, significa que ele tem, antes da inclinação para o mal, a inclinação para o bem, o Yetzer Hatov. No comentário intitulado Dois Iods, escrito pela escola israelense Israel Institute of Biblical Studies, o Instituto de Estudos Bíblicos de Israel, ligada à Universidade Hebraica de Jerusalém, uma instituição onde leciono hebraico desde 2016, lemos o seguinte: um comentarista judeu medieval, Rashi significa o Rabino Shlomo Yitzhak, esse rabino explica a grafia dos dois iod, que são as duas menores letras do alfabeto hebraico. A menor consoante do alfabeto hebraico, duplicada, seriam dois iods, indicaria duas criações, uma criação para este mundo e uma criação para o tempo da ressurreição dos mortos. Então a ideia dos dois iods, um indica então a criação para este mundo e a outra para a criação da eternidade. Dois iods representam o nome de Deus em algumas literaturas. No entanto, uma das visões mais predominantes no judaísmo hoje é que cada um desses iods representa a palavra Yetzer, que significa inclinação. A existência de dois iods aqui indica que Deus criou o homem com inclinações para o bem e inclinações para o mal. E Yetzer Hatov, a inclinação para o bem, é a consciência moral, a voz interior que nos lembra a lei de Deus quando estamos prestes a violá-la. E Yetzer Hará, inclinação para o mal, é a natureza egoística, de satisfazer o desejo de satisfazer as necessidades pessoais. Não é algo ruim, mas deixado sem controle, talvez possa levar ao mal. A existência de dois iods indica que, desde o início, a humanidade foi formada com esses dois impulsos, o impulso para o bem e o impulso para o mal. Comento: havendo esses dois impulsos no ser humano, para o bem e para o mal, independentemente de ser convertido a Cristo ou não, haveria em cada ser humano o conhecimento e a percepção tanto para o bem quanto para o mal. O crente e o não crente não seriam diferentes nessa constituição natural do ser humano. Ambos teriam a inclinação para o mal e a inclinação para o bem em si mesmos. Da mesma forma, o Espírito Santo de Deus acessaria tanto o crente quanto o não crente. Pergunto: quando foi que o Espírito Santo de Deus acessou o seu coração, a sua mente, a sua alma, o seu espírito?
a sua parte imaterial, foi quando você era um crente ou quando você era um incrédulo? Não éramos porventura incrédulos quando o Espírito Santo nos acessou? Rod, citado por Champlin, afirma que não nos devemos esquecer que a atuação do Espírito Santo é universal, isto é, atinge a todos os humanos. E aí vamos ler João 16, de 7 a 11, cada um pode ler um verso, 7, 8, 9, 10, 11, e portanto a tristeza por causa do pecado, no caso dos iníquos, pode decorrer da iluminação conferida pelo Espírito de Deus, tal e qual no caso dos crentes. Então o Espírito Santo de Deus ilumina o crente e ilumina também o incrédulo, para que o incrédulo se torne um crente. Ele precisa dessa iluminação. Se o Espírito Santo de Deus atua na vida do incrédulo para que ele seja um servo de Deus, logo o incrédulo teria um conhecimento, uma percepção do que é certo e do que é errado. João 16, 7 a 11. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Ele convence o mundo, ele convence as pessoas todas do pecado, da justiça e do juízo. Ele não convence só o crente. Aliás, o crente já está convencido. Do pecado, ele não crê em mim. Do pecado porque eles não creem em mim. Quer dizer, o Espírito Santo convence alguém que não crê em Jesus, convence de que ele é pecador. Mas o fato do Espírito Santo convencer essa pessoa de que ela é pecadora não a torna salva, se ela não responder sim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está ajudando. Pronto. Está entendido? Que o Espírito ele trabalha no mundo tenebroso, no mundo das trevas e no mundo da luz. O Espírito Santo de Deus não tem medo das trevas. Trevas e luz para Deus não há diferença, porque Deus não se assombra com as trevas. Verso 20 de Romanos 7, qualquer irmão pode ler, você que está em casa também pode acompanhar aí na sua Bíblia. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, pelas obras. Romanos 7. Romanos 7, 20. Ah, tá. Desculpa. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Então, se eu faço o que não quero, não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. O verso 20 é uma repetição dos versos 16 e 17, de alguém que é comandado pelo pecado que habita em si. Abre aspas, essa reiteração, diz Champlin, tem por propósito enfatizar que a nova natureza do crente não é a fonte de onde emana o mal que o crente descobre em sua própria vida. Continuando, Champlin diz, essa natureza regenerada pode vir a ser dominada e amarrada, propiciando ao pecado a oportunidade de dominar a personalidade do crente. Comento, é evidente que o crente em Jesus esteja sujeito ao domínio do pecado uma vez ou outra na vida e de forma passageira. Mas daí afirmar que o pecado habita o regenerado contradiz o que Paulo diz positivamente de si mesmo e dos crentes em geral na carta aos Romanos
e nas demais 12 cartas atribuídas a ele. Neste verso 20, Paulo usa o termo grego oikousa, do verbo oikel, que significa habitar, morar. O que poderia significar que o pecado seria um morador permanente na vida do crente. Esta ideia contraria a doutrina paulina de que o pecado não tem domínio sobre a vida do crente, porque o crente em Cristo Jesus está debaixo da graça e não debaixo da lei, conforme Romanos 6:14. O verbo grego morar, habitar, oikel, aparece 9 vezes no Novo Testamento. E eu vou mencionar as 9 para que vocês compreendam o significado dessa palavra. Uma delas é aqui, no verso 20, e as outras 8 em outros versos. 9 vezes em Romanos, 1 aos Coríntios e 1 Timóteo. Apenas nessas três cartas, em todo o Novo Testamento. Em Romanos 7:18, Paulo afirma que na carne, e aqui eu estou dizendo do não regenerado, porque é o argumento que eu estou utilizando, do não regenerado, tomando o eu paulino como um eu coletivo, representativo de 2 realidades, não habita bem algum. No verso 20, o pecado habita nele, ou seja, de acordo com a interpretação que estou fazendo de Romanos 7, no Paulo e em todos os não regenerados do planeta. Em Romanos 8, 9 e 11, 1 aos Coríntios 3,16, fala do Espírito de Deus, ou Espírito de Cristo, que habita aquele que é de Cristo. Ou seja, o Espírito mora no servo de Deus permanentemente. E é usado então o mesmo verbo oikel, usado aqui no verso 20 de Romanos 7. Em 1 Coríntios 7, 12 e 13, lemos sobre o homem ou a mulher casados, mas é um homem ou uma mulher descrente que habitam juntos. É o mesmo verbo morar, habitar, morar juntos. Eles são casados, só que é casado com um crente. É um não crente casado com um crente, uma crente casada com um não crente. Se o descrente quiser se separar, que se separe. É a orientação do apóstolo. As únicas maneiras de se colocar fim na união conjugal da luz com as trevas, apresento 3 maneiras para isso acontecer. Até pensaria uma quarta, mas ela não faz sentido aqui, que seria não se juntar com as trevas. Então nem aconteceria isso. Se a luz se junta com a luz, não teríamos esse problema. Mas se a luz está com as trevas, ou tem 2 tenebrosos e um encontra a luz e o outro não, um encontrou a luz, o outro não, nós temos 3 possibilidades de colocar fim na união conjugal da luz com as trevas. Quais são essas 3 maneiras? Primeira, pelo consentimento do cônjuge não crente e sinal positivo do cônjuge crente. Pode ir embora. Pronto. Segunda opção, pela separação consensual. Ele quer ir embora, ela diz: tudo bem. Ela quer ir embora, a luz diz: tudo bem. E a terceira, pela morte. Não dá para morar juntos com um casal de julgo desigual sem o consentimento dos cônjuges envolvidos nessa relação. Assim também é com o pecado. Ou ele habita na pessoa, ou é expulso. Pela separação, pela morte, pelo consentimento de quem está amarrado ao pecado. Em 1 Timóteo, é o último texto onde aparece o verbo oikel,
que é morar, habitar, 1 Timóteo 6,16, Paulo apresenta Jesus como aquele que habita a luz inacessível. Mas se Jesus mora na luz inacessível, e é o mesmo verbo de Romanos 7,20, que diz que o pecado habita em mim, quer dizer, é um pecado que mora ali. E como que o pecado pode morar na vida do servo de Deus? Portanto, dizer que o pecado habita o crente, verbo oikel, 1 Timóteo 6,16, seria dizer que o pecado faz parte da vida do crente, como o Espírito Santo faz parte de sua vida. Seria o mesmo que dizer que o pecado faz parte da vida do crente, como Jesus faz parte da luz inacessível. Será que a declaração de que o pecado habita continuamente na vida de uma pessoa poderia ser aplicada ao homem com Cristo, à mulher com Cristo, ao Paulo regenerado, ao Paulo servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo? Alguns antigos criam na existência de duas almas em uma pessoa. É uma pessoa, mas ela tem duas almas, uma alma boa e uma alma má. Segundo Champion, a alma boa estaria para a natureza regenerada e a alma má estaria para a natureza não regenerada. Se for assim, com a nova natureza, a pessoa conseguiria fazer o bem que ela quer fazer. Com a alma má, ela não conseguiria fazer o bem que ela quer fazer, ela faria o mal, porque a alma má faria o mal, a alma boa faria o bem. Se for assim, com a nova natureza, a pessoa conseguiria fazer o bem que quer e não o mal que não quer. A prática do mal ficaria por conta da velha natureza, ou da alma má. E a prática do bem ficaria a cargo da alma boa, ou da nova natureza. Como Paulo tem uma natureza nova em Cristo, então, simbolicamente, ele teria a alma boa e não a alma má. O verso 20 não se aplicaria ao seu presente com Cristo, e sim ao seu passado sem Cristo, na época da alma má. Já que a alma má foi transformada por Cristo e é dirigida por Cristo, Cristo tornou nossa alma má, caso existisse duas almas, em alma boa. E ele conduz essa alma. Verso 21. Qualquer irmão pode ler. Ao final, dando tempo, eu abro para perguntas, senão, no próximo encontro, eu respondo as perguntas e nós vamos entrar num novo estudo bíblico. 21, de Romanos 7. Acho, então, esta lei que quando quer fazer o bem, o mal está comigo. Eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo. Eu não consigo fazer o bem, só consigo fazer o mal. O Novo Comentário da Bíblia diz, abre aspas, para estar salva do pecado, a pessoa precisa reconhecê-lo seu e ao mesmo tempo renegá-lo. Então, esse pecado é meu, mas eu não quero esse pecado, eu o renego. É este paradoxo prático que se reflete neste versículo, segundo James Denney, no comentário bíblico, o comentário chamado Novo Comentário da Bíblia. O comentário bíblico Moody afirma, abre aspas, que aqui o pecado é chamado de lei ou princípio por causa da regularidade de sua ação. Então, pecado, a lei do pecado, quer dizer, porque ela é regular. Há uma lei geral que rege o ser humano, que o impulsiona a fazer o bem, já que ele é imagem e semelhança de Deus. Ele pode até não conseguir, mas o bem está na sua lista de comportamento. Estou falando de uma pessoa não regenerada. O bem está na sua lista, ainda que ele não consiga fazer o bem que ele quer, mas ele sabe
o que é o bem, o que é o mal. Verso 22. Pois eu tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior. Eu tenho prazer na lei de Deus segundo o homem interior. Quem que é esse homem interior? É uma grande discussão, são várias possibilidades, e eu estou trazendo uma aqui com a Duna, com o que eu estou propondo. Essa expressão homem interior aparece apenas 3 vezes nos escritos paulinos. Romanos 7, 22, 2 Coríntios 4, 16 e Efésios 3, 16. Daqui a pouco leremos 2 delas. Champlin entende que o homem interior aqui poderia significar o eu moral ou a alma, conhecida também como espírito por alguns, espírito, alma, há quem não distinga as duas coisas. Ou o sopro divino no homem, aquela imagem de Deus que está presente em todos os seres humanos, que tem princípios éticos e desejo de servir a Deus. Eu vou responder as perguntas ao final. Eu combinei aqui no início. O sopro de Deus não é mal na sua essência. O que a pessoa faz dele é que o leva à prática do mal ou à prática do bem. Aí agora vamos ler os textos. 2 Coríntios 4, 16 e Efésios 3, 16. Se a mãe quiser fazer a pergunta enquanto o pessoal acha, depois no final eu respondo. Nesse caso que o senhor falou aí, pode ser também o Espírito Santo falando com a pessoa, né? Por isso não desanimamos, embora exteriormente sejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Efésios 3,16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Isso, há um homem interior no homem, no ser humano. Tem lá um homem interior. Quem que é esse homem interior? Para Champlin, como disse, o homem interior é uma designação do homem regenerado, o que para mim não coaduna com os ensinos gerais do apóstolo Paulo sobre aquele ou aquela que tem Cristo como Senhor, que não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O homem interior, interpretado como a parte espiritual do ser humano em geral, teria prazer na lei de Deus, mas não teria condições de fazer a vontade de Deus sem a atuação do Espírito Santo de Deus em sua vida. Então o homem interior aqui pode ser qualquer ser humano na face da terra. Todos teriam esse homem interior, essa imagem de Deus, esse sopro de Deus, esse hálito de Deus que o incomoda a buscar a Deus. Só que ele não consegue por si mesmo. Ele tenta, mas não consegue. A irmã mencionou que esse homem interior poderia ser a voz do Espírito Santo falando com a pessoa. Foi um comentário aqui. Que faz sentido também. É Deus falando a esse homem interior. Verso 23. Mas eu vejo outra lei nos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente, e me trazendo cativo debaixo da lei de pecado que está nos meus membros. Eu sou cativo da lei do pecado. É o Paulo regenerado ou o Paulo não regenerado? É a mulher casada com aquele homem lei, ou é a mulher que já morreu para o marido, está livre da lei do marido e agora se casa com a graça? Ao comentar o verso 23, Moody argumenta, o comentário, Paulo diz que o seu verdadeiro ego
foi aprisionado pela lei do pecado em seus membros. Se Paulo parasse aqui, diz o comentarista, ele estaria discordando de sua declaração em Romanos 6,14. O que diz Romanos 6,14? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não tem domínio sobre vós. Como que ele pode dizer que ele é escravo do pecado? Que o pecado o domina, se o pecado não tem domínio sobre aquele que é de Cristo? Mas ele não parou, diz o comentarista. Se ele tivesse parado aqui, ele estaria discordando da declaração de Romanos 6,14, mas ele não parou. O que Paulo está dizendo é que, abre aspas, o pecado em seus membros é uma força poderosa e ninguém deveria negar este fato. Mas aqui o comentarista está indo para o lado de que é o Paulo regenerado, o que para mim não faz sentido. Concordo que Paulo está representando o não regenerado quando diz isso, e não o regenerado. O comentário bíblico Moody apresenta o contraste entre o controle do pecado e o controle de Deus. Controle do pecado versus controle de Deus. E aí ele cita o controle do pecado, verso 17, 18, 20, 23 e 25 de Romanos 7. Nas expressões, o pecado que habita em mim, já comentamos versos 17 e 20. Nos meus membros há uma outra lei, verso 23. Ou seja, a lei do pecado que está nos meus membros, verso 23. Em mim, isto é, na minha carne, verso 18. E segundo a carne, verso 25. Então isso é o controle do pecado. E o controle de Deus estaria nos versos 22, 23 e 24. 22, homem interior. Aí entendendo que o homem interior, como disse a irmã Marilene agora há pouco, poderia ser a voz do Espírito Santo de Deus falando a essa alma imortal, a esse espírito, a esse sopro, esse hálito de Deus. Verso 23 e 24. 23 diz, a lei da minha mente. E verso 24, com a mente. Lei do entendimento pode se referir à alma ou ao homem interior, comentado no verso 22. O que chamamos também de razão humana. O termo grego utilizado aqui por Paulo é nous, e quer dizer mente, entendimento, razão. Ao afirmar que este e os versos anteriores se referem ao homem regenerado, Champlin se contradiz ao dizer em seguida o seguinte, abre aspas, a lei do pecado é a expressão dos membros ou apetites corporais da natureza humana antiga. Olha, se é da natureza humana antiga, não pode referir-se a Paulo. Como que vai dizer que se refere a Paulo convertido, Paulo regenerado, se isso faz parte da natureza humana antiga? A lei do pecado que domina, que escraviza, que dá o comando. Se a lei do pecado, eu estou comentando, é parte da natureza antiga do homem, ou seja, do não regenerado, pensando diferente no caso aqui, pensando como o Champlin argumentou, como que essa lei está nos membros do Paulo regenerado? Não faz sentido. Como conciliar isso com a afirmativa de que Paulo estaria cativo da lei do pecado, escravo da lei do pecado, se ele mesmo diz que o pecado não tem domínio sobre aquele que é de Cristo? E ele é de Cristo, e nós não temos mais dúvidas quanto a isso. Se tínhamos algumas dúvidas, não temos mais, lendo todas as suas cartas. Um cativo da lei do pecado, pergunto, poderia ser cativo da lei de Deus ao mesmo tempo?
escravo do pecado e escravo de Deus? Se há uma lei do Espírito, conforme lemos em Romanos 8:2, e que essa lei do Espírito Santo livra o apóstolo da lei do pecado e da morte, como que a lei do pecado ainda o prende, ainda o escraviza? Paulo diz no verso 9 de Romanos 8, que se alguém não tem o Espírito de Cristo, o que acontece? Esse tal não é dele. Então quem tem o Espírito de Cristo é de Cristo, e quem é de Cristo o pecado não domina, não tem domínio, não escraviza. E ele diz, e os que estão na carne, segundo o verso 8, ou seja, sob o domínio da lei do pecado, não podem agradar a Deus. Então, como que ele está dominado pela lei do pecado? E Paulo, então, não conseguiria agradar a Deus. Mas por tudo que nós lemos nas 13 cartas, estudamos aqui esses meses, Paulo é um homem que agrada a Deus? Ou é um homem que só desagrada a Deus? Logo, é razoável pensar que se trata de que se trata de duas realidades distintas: a vida do não regenerado versus a vida do regenerado, ilustradas na própria vida de Paulo, que conhece as duas realidades. Como é ilustrado na vida da mulher casada, que tem duas realidades. Qual que é a realidade? Casada com a lei e presa à lei do marido. Morta e ressuscitada com Cristo, livre da lei do marido, se casa novamente com a graça. São duas realidades de uma mesma pessoa. Só que essa pessoa está sendo dita na terceira pessoa. Paulo está falando dessa mulher. Agora não, ele fala usando a sua própria pessoa, por isso ele diz eu. Verso 24. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Sou um miserável, eu estou grudado em mim um corpo da morte, que é o pecado está amarrado em mim e não tem como eu me livrar dele, não tem jeito. Esse é o Paulo regenerado ou o Paulo não regenerado? O corpo, diz o comentário da Bíblia, o novo comentário, é o instrumento do pecado e cujo destino é a morte. A lei faz com que o pecado seja visto como excessivamente maligno e mortal, como já falamos aqui em outros encontros. Paulo ilustra com a própria vida como isso funciona na prática. Ele usa um eu individual para falar de todos os eus possíveis que lutam por conta própria contra o pecado e sempre perdem a batalha. O canto de vitória, ao final do capítulo, retrata aqueles que encontraram e se entregaram a Cristo, que dá condições do crente vencer a condenação e o domínio do pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós vamos ler lá no 8, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí ele diz, se alguém não anda segundo o Espírito, esse não é de Jesus, não é de Cristo, porque não tem o Espírito. Mas quem tem o Espírito é de Cristo. Então são duas realidades distintas. A expressão, o corpo dessa morte, é citada nesse livro aqui. Eu estou lendo os clássicos e tudo, e é um livro difícil, mas temos que encarar. Um livro chama A Eneida, de Virgílio. Virgílio nasceu no ano 70 a.C. É um texto latino. Como tem a Ilíada, já tive o privilégio de ler, a Odisseia, do Homero, que são textos gregos, esse é um texto latino, o Virgílio.
E no Vigílio tem a expressão, ele é de 70 a.C., o que significaria o corpo, esse corpo dessa morte, ilustrado aqui por Paulo. Um corpo amarrado a uma pessoa viva, uma pessoa condenada até que ela morra. Então imagina, você é um condenado e vive nessa época, e o inimigo amarra em você um corpo morto, um defunto. E a ideia é que o defunto estava ali, cara a cara com você, e você vai conviver com aquele defunto até que ele apodreça, e talvez você consiga sair fora dele, mas vai ser muito difícil disso acontecer. Esse condenado seria conhecido como necróforos ou necróforos. Necróforos é aquele que carrega o cadáver de alguém, mas carrega em si, amarrado nele. Não é carregar um caixão, ajudar a carregar o morto, não. É carregar o morto para o resto da sua vida, até enquanto o morto existir. É uma pena horrível, uma coisa horrenda. No caso do exemplo paulino, aquele que carrega o necróforos é aquele que carrega o pecado. Então a ilustração então uma pessoa está carregando o morto, está carregando o morto, que é o pecado. O pecado consumado gera a morte. E quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo já foi livre. O Paulo regenerado já é livre. Não está sendo liberto porque ele está perguntando e aí agora que ele vai ser liberto. Ele já é liberto. Nessa concepção que eu estou trazendo aqui. Se o necróforos tinha um cadáver amarrado a si até que ele morresse, certamente se o cadáver apodrecesse e o sujeito ainda estivesse vivo, eles amarrariam outro. Como essa afirmação poderia se aplicar a um regenerado? Uma pessoa que foi lavada, redimida pelo sangue de Jesus, carregando um defunto podre, que vai matá-lo. Isso acontecia, pastor, nas guerras? Respondo ao final, verso 25. Combinamos aqui no início que eu responderia as perguntas ao final. Verso 25. Dou graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sigo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. A lei de Deus versus a lei do pecado. Como que uma pessoa pode servir a lei de Deus e a lei do pecado ao mesmo tempo? São duas realidades. São duas pessoas diferentes. O não regenerado versus o regenerado. Uma forma de responder ao verso 25, de forma isolada, o que não creio ser necessário, seria dizer que Paulo representa duas realidades antagônicas, do regenerado e do não regenerado. Pergunto, faria sentido para você que Paulo estaria representando duas realidades distintas? Nos primeiros versos do capítulo 7 de Romanos, a mulher casada representava duas realidades, e isso foi bem aceito pelos leitores: servidão e liberdade. Mas servidão e liberdade não andam juntas. Ou você é servo ou você é livre. Não tem como você ser escravo livre. Se você é escravo, você é escravo. Você não tem a opção. Ou você tem a carta de alforria ou continua escravo. Dois conceitos antagônicos. A obediência irrestrita ao marido, lei, e a liberdade plena da lei do marido pela morte, novo casamento com a graça, não andam juntos. A mulher precisa morrer para ficar livre do marido.
Ou ele morre, ou ela morre. Quando ela morre, e ela está representando a humanidade perdida, ela morre com Cristo e ressuscita com Cristo e se casa com a graça. Ela pode casar que ela está livre da lei do marido. Quer dizer, a mulher representou duas realidades. O apóstolo Paulo ilustra na vida da mulher, que representa os não crentes dominados pela lei e os crentes dominados pela graça, na vida de uma única mulher. Não poderia ele representar na sua própria vida duas realidades? Paulo utiliza aqui um verbo que vocês conhecem. Vocês conhecem a palavra doulos, o verbo douléo, que significa servir como um escravo. Como disse Jesus, aí Jesus em Mateus 6:24 usa esse mesmo verbo douléo, de onde vem a palavra doulo, servo, escravo, para dizer o seguinte, Mateus 6:24: ninguém pode servir a dois senhores. Não tem como servir a dois senhores. Ou você serve ao pecado, ou você serve à graça. Não dá para servir os dois ao mesmo tempo. Não dá para ser escravo dos dois. De que o pecado seja o seu senhor e a graça também sua senhora, o seu senhor. É incompatível. O que pode acontecer é de você ter um senhor e o outro te incomodar. Vamos supor que o seu senhor seja o pecado e tem um crente chato usado por Deus te incomodando, para que você mude de vida, que aquela vida vai te levar para a destruição. E o contrário também é verdadeiro. Você que é um servo de Deus, casado com a graça, mas tem alguém te importunando para que você volte à velha vida. E uma hora ou outra você cede, mas você imediatamente percebe, por iluminação do Espírito, que você é servo de Deus e não do pecado. E você se arrepende, você se acerta com o seu dono, seu novo dono, verdadeiro dono. Isso acontece. O apóstolo Paulo, então, faz essa ilustração. Na minha concepção, são duas ilustrações. Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, usando o mesmo verbo utilizado aqui. Não dá para servir a lei de Deus e servir a lei do pecado ao mesmo tempo. São senhores incompatíveis. Como que eu posso servir a luz e as trevas ao mesmo tempo? Não tem como. Ou se eu estou servindo a luz, as trevas são dissipadas pela luz. Se eu estou servindo as trevas, não, eu estou no escuro. O entendimento grego nous é o oposto da carne, assim como a lei de Deus é o oposto da lei do pecado. São duas realidades distintas. Ou você é guiado pela lei de Deus, ou você é guiado pela lei do pecado. Vocês estão me entendendo? Duas realidades. Não é que você não peque, não é que aquele que está na lei do pecado não consiga enxergar o bem. Segundo Champlin, a citação paulina, eu de mim mesmo, refere-se à natureza redimida de Paulo, em contraste com a carne. O Champlin defende que é o Paulo regenerado, como 99,9% dos crentes no mundo defendem isso. Eu estou trazendo uma compreensão nova, já é antiga, porém pouco falada. Eu acredito que talvez você aí no seu tempo de servo de Deus não tenha ouvido alguma coisa do tipo que eu estou trazendo. E eu faço isso desde 1986. Desde 1986 que eu venho estudando esse assunto. E dei palestras sobre isso. Tive algumas experiências, inclusive negativas, da recepção negativa sobre esse tipo de pregação, porque ela contraria
uma crença praticamente universal, de que o crente não consegue viver uma vida de vitória em vitória, e que o servo de Deus vive uma vida vitória, derrota, derrota, mais derrota do que vitória, porque o pecado está nele, o pecado domina, ele não tem como, se eu quero fazer o bem, mas não consigo, a carne é fraca, etc, etc, e não entende que o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, nos dá condições de vencer. Não é que a pessoa consegue vencer por si mesma, ela tem um Senhor agora, que não mostra só o pecado, ela tem um Senhor agora, que dá poder para vencer o pecado, é diferente. Antes tinha a lei, que botava um holofote no pecado, e que trazia culpa, trazia muita dificuldade, mas não resolvia o problema. Agora o Senhor, chamado graça, ou a Senhora graça, ela te dá condições de vencer. Ora, quando o Chambre diz que eu de mim mesmo refere-se à natureza redimida de Paulo, em contraste com a carne, ou seja, a natureza redimida versus a natureza não redimida, é exatamente isso que venho tentando explicar nesse estudo sobre o que Paulo pensa de si mesmo em suas cartas. Precisamos entender que não é um homem não regenerado que está argumentando Romanos 7, está entendendo? Não é um não regenerado que está escrevendo Romanos 7. Quem está escrevendo Romanos 7, a carta inteira e todas as outras 12 cartas, é um homem de Deus, é um homem regenerado, salvo, redimido, limpo, que faz a vontade de Deus, chamado Paulo. Mas ele escreve sobre o não regenerado usando sua própria experiência para ilustrar e tornar claro essa dualidade. Então ele interpreta duas realidades opostas como uma mulher casada dos primeiros versos deste capítulo. Ela representou duas realidades. Espero que você consiga ler Romanos 7 com outros olhos a partir de agora. Que pelo menos você reflita se é possível tudo que eu falei, se é possível, ou se esse talvez 1% ou 0,1% que pensa como eu, de repente pode estar no caminho certo. É a minoria, não é a voz de Deus, porque diz que a voz do povo é a voz de Deus, e Romanos 7 não é a voz do povo. A voz do povo é Paulo mesmo, e a gente não consegue, e é uma luta terrível, e estamos perdidos. Eu começo então respondendo a pergunta do pastor Márcio, é uma colocação, na verdade, está dentro, a Eneida já trata isso, sobre essa coisa de inimigo que fazia isso. Lá em 70, ele nasceu em 70 a.C., então antes de Cristo já havia essa coisa de amarrar um morto, pelo menos essa citação aqui, e Paulo citando essa história, confirma que isso aconteceu em algum momento histórico. Lembra dos assírios? Os assírios, por exemplo, empalavam a pessoa viva, colocavam numa estaca, matava, quer dizer, a pessoa está viva, é igual enterrar uma pessoa viva, é uma crueldade. Os assírios, por exemplo, colocavam anzol nos lábios. Pensa o meu que tem um lábio grande, né? É fácil botar um anzol. E arrastava, vazava os olhos. Lembra quando Nabucodonosor, até que os babilônicos eram um pouco menos do que os assírios, mas o Nabucodonosor, ele matou os filhos do rei na presença do rei de Israel, de Judá, e vazou os olhos. Falou: é a última coisa que você vai ver na vida. Então tem a crueldade, havia muita crueldade, e há ainda muita crueldade hoje, em pleno século 21. De vez em quando nós escutamos uma história de crueldade e barbaridade que um ser humano cometeu contra outro. Mas pensando em guerra, em ambientes de guerra, é algo terrível. Acontecem coisas terríveis que nós nem ficamos sabendo. Sim, Tiago. O senhor disse que Romanos 7,19, Paulo usa
esse eu lírico, né? Esse eu para dizer. E aqui no 7, 2 ao 4, ele usa a mulher. Isso. E eu achei bem legal isso, e gostaria que o senhor parafraseasse como se Paulo estivesse falando também na primeira pessoa, Romanos 7, 2 a 4. Como que ficaria para ficar registrado? Romanos 7, de 2 a 4. Se Paulo não tivesse usando, vamos que Paulo fosse a própria mulher falando, então vamos ver como que ficaria na versão que eu tenho aqui, Romanos 7, de 2 a 4. Por exemplo, a mulher falando: eu estou casada e por isso estou ligada à lei do meu marido, enquanto ele viver. Mas se ele morrer, eu estou livre da lei que me liga ao meu marido. De modo que, se eu viver com outro homem enquanto meu marido estiver vivo, eu serei chamada de adúltera. Mas se o meu marido morrer, eu estarei legalmente livre e não cometerei adultério se casar com outro homem. O mesmo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da lei, vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo, e agora pertencem a Ele, que foi ressuscitado para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. Entendi? Então, se fosse a mulher escrevendo, ela poderia usar, não só aqui, ela usaria a primeira pessoa, como Paulo fez, é uma possibilidade, claro, eu estou trazendo como possibilidade, uma interpretação da minoria, o que Paulo fez, que é o que eu estou entendendo que ele está fazendo, uma ilustração usando a própria pessoa. E quando ele fala do não regenerado, ele está falando na pessoa da mulher, em terceira pessoa. Quando ele usa ele próprio, ele usa a primeira pessoa, seria esse eu lírico, esse eu que ele está envolvido também, porque ele já viveu, na verdade, as duas realidades, a de não pertencer a Cristo e a de pertencer, a de ser guiado pela lei, de ser casado com uma mulher, a lei, e agora ele morre. Interessante que é ele que morre, não é a esposa dele que morre. Ele morre, é ressuscitado e se casa com a graça. Outra questão? Irmã Marilene. Pastor, esse 7.3 também, parece complicado, mas dá para entender bem, né? Qual que é a complicação do 7.3? Aliás, o capítulo 7, talvez seja o texto mais complicado de Paulo. É um vespeiro que eu tive coragem de encarar. Não é muito popular fazer isso, é mais fácil ir na crença da maioria, é mais leve. Eu já apanhei, assim, figurativamente, por defender o que eu apresento aqui, mas na época eu não fiz um estudo assim de meses. Agora eu estou fazendo a coisa bem devagar, e eu creio que, então, verso 13, então será que o que é bom me levou à morte? É claro que não, foi o pecado que fez isso, pois o pecado, usando o que é bom, no caso a lei, me trouxe à morte, para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é. E assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. O mandamento torna o pecado mais terrível. Porque se não há o mandamento, eu não tenho consciência do que é certo e do que é errado. Aí ele diz: se a lei não dissesse não cobiçarás, como que eu iria encarar? A lei, ela existe para mostrar que nós somos pecadores, que o pecado é terrível, que nos afasta de Deus, que não presta, que é maligno e que nós devemos sair dele o quanto antes. É uma ilustração que o pastor Márcio usou aqui, talvez umas 2, 3 quartas-feiras atrás, em que ele falou da lei de trânsito.
A lei de trânsito não nos livra do acidente, mas ela nos aponta como nos livrar dos acidentes. A prudência, fazer a nossa parte e tal. Não garante, ela não consegue nos livrar. Se eu avanço um sinal e vem outro carro e me atropela, eu desobedeci a lei. Se eu não tivesse avançado, pelo menos aquele acidente teria sido evitado. Ok? Ela te mostra, mas não te dá condição de vencer. A graça, ao contrário, te dá condição de vencer. Última pergunta, que é esse tema delicado. Para o judeu, é normal você pensar o segundo casamento quando o cônjuge morre e com o divórcio. Sim, é natural. É natural para eles. Aqui em Romanos 7, 2 ao 4, o Senhor disse que a separação é considerada uma morte também. Simbolicamente, sim. Separação, morte. Sim, né? Gostaria que o senhor comentasse ou fizesse uma revisão sobre isso. Sobre por que o senhor acredita que a separação é uma morte e para o judeu, por que era comum essa questão de me divorciar e casar novamente? Então, quando pensamos em Adão e Eva, lá no Gan Eden, no Jardim do Éden, Deus diz para eles: se vocês, aliás diz para o Adão, né? Se você é livre para comer de todos os frutos do jardim, mas há uma árvore no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que você não deve comer. No dia que você comer, você morre. Aí o Adão come e o Adão morre. Só que o Adão morre espiritualmente. E como que nós descobrimos que o Adão está morto? Ele se separa da comunhão com Deus, ele se esconde, ele se afasta, ele se sente nu, envergonhado, culpado, e ele se esconde. Então ele está morto espiritualmente. Então a morte é uma cisão. O dia que a minha alma, ou o meu espírito, ou a parte imaterial que habita em mim resolver ir embora, ela se separa do corpo. Se separou do corpo, eu estou morto. Então a morte é considerada uma separação, a parte espiritual da parte material. Então, quando um casal se separa, é como se tivesse acontecido a morte, até que a morte os separe. Você tem a morte física, que seria o caso, uma opção aqui, mas tem a morte também da separação. No caso do crente casado com o não crente resolve ir embora, e aí o crente diz: vá com Deus, Deus te abençoe. Houve uma morte, uma cisão espiritual, quebrou-se o pacto, a aliança, o vínculo, não há mais vínculo. E eu creio que caminha por esse lado. E para o judeu realmente é muito mais tranquilo do que para os cristãos em geral a questão da separação, do divórcio, que para nós normalmente é um tabu, e cremos que não deveria existir o divórcio, e a própria Bíblia vai nos orientar nesse sentido, que Deus não criou o divórcio, mas permitiu. Jesus diz: por causa da dureza dos vossos corações, mas temos que estudar bem esse texto, porque ele está falando para um grupo que está desafiando Jesus, não é um grupo ordeiro, um grupo tranquilo, amoroso, não, ele está ali debatendo, é quase que um xingamento que ele está fazendo em relação a esse grupo que o está provocando. Ele diz: tudo bem, Deus permitiu por causa da dureza dos vossos corações. Mas, pastor, tem um texto que eu estava procurando aqui, que são os três, né? Sim. Mateus, Marcos, Lucas E João? E um deles fala assim: o que Deus uniu, não separa o homem. Isso. Falando desse negócio do divórcio aí. Aí o meu pensamento isso eu penso isso há tempos.
que eu acho que onde acontece, não poderia ser porque, por exemplo, Deus não abençoou aquilo, Deus não uniu aquele casal, eles simplesmente se interessaram, se casaram e pronto. Mas não houve uma bênção de Deus na vida deles. Pode acontecer. Alguém perguntou para um judeu o seguinte: um judeu que acredita na predestinação, que há uma pessoa, que Deus preparou um amado para uma amada para um amado. E aí perguntou para ele por que existe o divórcio. Se Deus criou, como resolver isso? Então a resposta é o que a irmã está dizendo. Nessa concepção se casou com a pessoa que Deus não aprovava. Foi teimoso, aconteceu alguma coisa, escolheu mal, ou foi mal escolhido. Que é mais fácil dizer que escolheu mal do que foi mal escolhido. Porque dizer que você foi mal escolhido dói mais do que dizer que, na verdade, você escolheu mal. Eu escolhi mal. Mas por que não eu fui mal escolhido? Então pode acontecer. Aí fala, mas como conciliar então a predestinação com o livre-arbítrio? Já que você escolhe com quem vai se casar. Quer dizer, aí a ideia é, Deus preparou alguém, mas você pode escolher errado. Você não orou, você não buscou a Deus, não buscou orientação. Se você escolheu errado, a pessoa também vai escolher errado, porque o escolhido, você está entendendo? Vai ter duas dificuldades aí. É claro que é uma crença, uma linha de pensamento, né? Todo mundo que pensa assim. Mas seria um outro estudo, a questão do divórcio. A Bíblia não trata do divórcio, a Bíblia trata do pós-divórcio. Deuteronômio 24 é o único texto na Bíblia hebraica, chamado Primeiro Testamento, ou Antigo Testamento, que fala desse assunto, que é, na verdade, o que a gente chama de repúdio, que o homem, e só o homem que fazia isso, a mulher não tinha esse direito, mandava a mulher embora sem dar o divórcio. Se ele manda a mulher embora sem dar o divórcio, ela continua legalmente casada. Mas como ele podia ter outras mulheres, a poligamia, ele manda a mulher embora e ele tem outra, ele arruma outra, para ele a sociedade isso é muito tranquilo, mas ela fica sem o dote, ele retém o dote, que é uma covardia, e ainda ela não pode se casar novamente, que ela teria um sustento, teria um amparo do marido e não vai ter, porque se ela fizer isso é considerada adúltera. Quer dizer, ele peca vários pecados aí contra a mulher. Então o que Deuteronômio, o que Moisés está tentando corrigir é isso, não mandar a mulher embora por qualquer motivo. Se for mandar embora, pense duas vezes. Se você gostar um pouquinho assim dela, você não manda embora, porque se ela se casar de novo, ainda que o novo marido morra, você não poderá tomá-la de volta como sua mulher. Então era uma forma também de chamar, pensa bem antes de você mandar essa mulher embora, porque você vai perdê-la para sempre, além de estar sendo injusto com ela. Então o texto, o Novo Testamento dá uma pincelada, mas também muito pouco, é um tema que a Bíblia trabalhou pouco. A dureza do coração e tal, há uma explicação. Deus nunca criou o divórcio e nem a poligamia. Valeu. Igual acontece muito hoje ainda na questão do homem, separa. Aí vai levando a vida dele até a mulher começar a levar a vida dela. Ela começa a ter alguém e vai e mata, né? Feminicídio, né? Isso, tem muito isso no Brasil e até fora, mas aqui no Brasil é muito essa coisa do homem achar que a mulher é propriedade dele. Isso está acontecendo até com namorados, e achar que é dono da namorada
Normalmente é do homem para a mulher. Vai acontecer também o contrário, mas é muito menos. E no meu casamento, que eu não estava nem pedindo a Deus para casar. Nunca pedi. Aí surge essa criatura na sua vida. Aí que pede para da casa comida roupa lavada. Foi interessante. Casa para limpar, comida para fazer e roupa para lavar. Mas pelo menos a comida está lá para você fazer. Você não tem que plantar e correr. É que ela alega que ela não orou. Eu não estava. Isso. Mas é porque ele orou para os dois. Ele orou para vocês dois. Não, eu orei. A mãe também. Mas interessante, ela aceitou, né? Isso, ela aceitou. Mas não, eu quero dizer isso, porque no caso, por exemplo, de Rebeca, né? Isaac só tem Rebeca. Só Rebeca. É o único patriarca que foi monogâmico. O pai fala, o pai lá, Isaac. ela nunca tinha visto ele, nem ele também nunca tinha a visto. Aí simplesmente ela aceita, eu vou, eles deram oportunidade para ela, você quer ir? Isso, ela aceita, ela é perguntada pelos irmãos e ela aceita. Se não pediu, mas foi, Agora, E o Isaac estava em oração. verdade. Isaac era um homem de oração, ele orou 20 anos para ser pai. Aliás, nem foi para ser pai, ele não tinha essa. Ele orou 20 anos para que a esposa fosse mãe. Claro que ela sendo mãe, ele seria pai. 20 anos orando. Então, assim, eu vejo isso, sabe? Quando eu penso nessa coisa assim, Deus uniu, eu penso desse jeito que eu pensei, que eu falei, e penso nele, exatamente, entendeu? Porque, gente, é algo assim. Tá? Deus uniu, Deus mostrou, tanto para Rebeca quanto para ele. Na época, os casamentos eram arranjados. E ainda existe isso até hoje, casamento arranjado. E às vezes o casamento arranjado dá muito certo. Mas é lindo, você vê assim. Nosso tempo já acabou, mas eu vou continuar mais uns minutos com os irmãos, já estão querendo. É um bom sinal. A gente lembra, você imagina. Então, a imagem, né, de quando ela está chegando, que ele a vê e que ela o vê, ela se cobre. Isso. Aquele é o milagre. Então, assim, É muito linda a história do Isaac e a Rebeca. E mesmo assim ainda deu problemas. Porque os casais todos têm problemas. Eu vou sair do divórcio aqui. Vai sair do divórcio. Eu sou meio radical aí, então não vai dar problema. Voltando para o texto, quando lá no versículo 19 que Paulo fala, né? O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Eu também concordo. Paulo não está falando ali que ele é dominado pelo pecado. Porque se ele é regenerado, não tem como ele ser dominado. O pecado ser senhor dele. Então, você não acha que o que ele está querendo dizer nesses versículos é o seguinte, que o cristão regenerado, queira ou não queira, ele vai viver em dois mundos. Ele vive em dois mundos. No mundo espiritual, que ele é regenerado, que ele tem o Espírito Santo, que ele tem que desviar do pecado, fugir do pecado, mas ao mesmo tempo ele vive no mundo que é físico, que é carnal, e que ele vai ser tentado. Sim. E que às vezes ele vai cair. Isso, então, o que ele está isso falando aí é concordo. da guerra da carne e do espírito. Essa guerra que existe entre o lado espiritual e o lado carnal. E se os 99, eu estou falando 99,9%, mas nunca foi feita uma estatística. Eu falo isso pelos comentários, todos que eu já li, e praticamente todos vão nessa linha. Se fosse nesse sentido, pastor Berdan, é muito tranquilo. O que o irmão disse, para mim, é bastante tranquilo. Que nós enfrentamos as tentações, as provações, que há sim uma luta da carne contra o espírito, isso tudo é natural na vida do servo. O problema é o que é ensinado de que o crente não tem saída. Quer dizer, que o pecado domina e você não tem como vencer. Aí é problemático. Mas que nós somos tentados o tempo todo, é natural. Embora exista essa crença, que é a maioria, Romanos 7,19, na prática, ninguém aceita, né, grandes pecados.
Na prática, Isso. as pessoas se escandalizam. Exatamente. Na prática, as pessoas não aceitam os grandes pecados, Não. aqueles pecados escandalosos. Tanto é que, historicamente, o que a igreja fez ao longo dos anos, até coisas que hoje em dia não se consideram mais pecado, era desligar. A própria pessoa, com vergonha, pedia o desligamento. Então, realmente. Gente, falei que nós estaríamos estudando sobre a bênção e a maldição. Então, como eu estou buscando mais a bênção do que a maldição para a minha vida, e é um tema que eu tenho que ainda me preparar para ele, tem boas noções, tem leituras sobre isso, mas é um estudo que não está pronto ainda. Eu estou trazendo um estudo intermediário, enquanto o estudo fica totalmente pronto, que vai me ajudar a apresentar com menos cansaço, com mais propriedade. Então, estou propondo o tema para a próxima quarta-feira: o cristianismo primitivo e seus links com o judaísmo. Falar um pouco sobre a história da igreja cristã primitiva e o que linkava essa igreja cristã primitiva aos judeus, ao judaísmo. Quero trabalhar nesse estudo sobre adoração, como que funcionava a adoração, como que a adoração funciona hoje, fazer paralelos também com a nossa realidade hoje, enquanto eu vou preparando, escrevendo, que eu gosto de escrever tudo, escrevendo o estudo sobre bênção e maldição, e assim que ele estiver mais avançado e terminarmos esse outro estudo, imediatamente começamos bênção e maldição, esperando que sejamos mais abençoados do que